Vidas negras importam. Amparo, desamparo. Roberto Estrela d'Alva. Então, falar é fácil. Eu sei que não é isso, não é? Sermão, que a escolha na escolha. Se não tem, tem opção, que o caminho bifurca e turva a visão, mas quem guia está no peito e se chama coração. Junta todo mundo para somar. Não tem mais eles e você. Agora é nós, porque é com isso que se combate a estupidez. Bota a boca no mundo contra o desamparo e a escassez. Vai para a rua, vai para a pista, grita fora. Aqui não tem boi para golpista. Amparo e desamparo. Roberto Estreladal. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E essa conversa eu ofereço para Cida Raiz, o Adalberto dos Santos, a Iraci Leite, Patrícia Pagu, Adriele Antônia, e Samara Costa e Yasmin Evaristo. E aí eu tenho o prazer de a gente chamar para conversar aqui com Jackson Domingos. Salve, Jackson. Como está você, querido? Bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, querido. Jackson? Tá legal. Opa, tem todo um processo. Foi? Pode ligar, por favor, querido. Liga a câmera. Apesar que já estamos vendo você, essa foto na Foi. leitura. É todo um processo, essas questões. Aí. Salve, Jackson. Bem-vindo, Salve, querido. Plínio. Boa Bem-vindo, noite. querido. Muito obrigado a sua gentileza, né? Deixa eu até contar essa o presente que é a gente estar conversando aqui com o Jackson. Falo sobre literatura negra e a gente quando, né? Uma prática nossa, negros, é assim: a gente entra no lugar e sabe quantos negros são lá. E se a gente está no lugar, a gente sabe quantos negros entram. Aí entra o negro, estou no correio, né, levando os nossos livros, livros da editora, né? Quinta-feira, um tempo atrás. E aí eu já vi, né? Vi o negãozinho entrando, aquele negão lá de dread bonito, presta atenção, né? Porque ali prestar atenção no cabelo, no negro, você presta atenção. Nossa, que dread bacana ele tem. E aí ele também né, vai remeter, vai enviar um livro que ele vendeu. Sendo escritor, e a gente começou a se conversar. E aí, na sequência, tem que conversar, tem que trazer ele aqui. Tenho que ouvir o que o Jackson tem, porque somos poetas, e essa questão negra desse programa é trazer várias pessoas, trazer várias vozes. E aí eu tenho essas bênçãos, esses presentes de conhecer o Jackson no Correio, aqui em São Paulo. Sim. E é isso. Jackson, eu meio apresentei o nosso encontro, mas por favor, se apresente, querido. Eu sou o Jackson, poeta Jackson Domingos, né? Um poeta paulistano. Foi muito louco esse encontro mesmo, porque só de da gente se encontrar por meio da literatura, né? A literatura ela tem essa capacidade, né? De unir pessoas e o mais importante, né? Foi de unir duas pessoas negras, né? Que estavam, né, enviando trabalhos, então puderam ali também compartilhar, né, seus sonhos, suas perspectivas de vida e os correios também, né? Tantas cartas, tantas coisas que são enviadas, né? Poder enviar livros, né? Trabalhar com livros é muito importante. Então, quero agradecer também a literatura por isso, né? A literatura Com por certeza, trazer né? isso. É um presente da gente poder estar com essa literatura, tá podendo falar, tá podendo trazer essa literatura, né? Isso é muito, muito necessário. Acho um ganho. Mas aí se apresente, você é paulistano, paulista? Como que é essa sua história, querido? Bom, eu sou paulistano, eu nasci na Rua Frecaneca, né? Onde que também foi registrado. Então, meio que nasci no centro de São Paulo, né? Ali é região central.
de São Paulo, né? Eu morei muito tempo em Cotia, Grande São Paulo, e morava com meus pais lá. E sempre, depois de 2008, que eu fiquei Cotia, São Paulo, Cotia, porque eu fiz um curso de um preparatório, né, um pré-vestibular no núcleo de Consciência Negra. Então eu estava lá bem no início do núcleo de Consciência Negra, né? Eu participava do cursinho, aí participei de algumas atividades deles também. E lá que eu tive o acesso à sociologia, à filosofia, né? E isso que é o legal também, né, dos cursinhos populares, porque eles trazem uma carga enorme literária, filosófica, né, e políticas tanto na questão de o europeia, grega, como de ação popular mesmo, né, que é, né, o núcleo de consciência negra. E aí eu fui cursar Sociologia e Política na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ali na Santa Cecília. Eu estudei os 4 anos, vou contar um pouco aqui na minha trajetória de luta também. O meu último livro, primeiro do meu selo, ele fala um pouco sobre isso, né, que é sobre o alcoolismo. Então, esse livro ele também tem alguns pontos, algumas palavras-chave, alguns conceitos, né, que é alcoolismo, racismo, negritude e luta de classes, né? E eu estudei, então, os 4 anos, não consegui terminar porque, infelizmente, o álcool ele foi mais forte na época. Deixei algumas matérias, depois eu fiquei titubeando, voltava e tal. Nesse ano, eu decidi, minha filha, né, já estava ali para fazer 1 ano, né, no começo do ano. Aí eu decidi ir para serviço social, porque eu já tinha estudado redução de danos na faculdade, na escola de sociologia. Então eu pensei, né, eu falei, pô, eu já tenho essa, digamos, vocação para assistência social, né? Então eu ingressei nesse ano na faculdade de serviço social. E aí, né, é uma diferença, assim, antes eu ingressei na faculdade a primeira vez com 20 anos, e agora eu iniciei uma faculdade com 37 anos, então, mas eu sei que eu posso agregar muito para as pessoas, né, até porque eu passei, né, e ainda tenho, né, a minha redução de danos, então essa é um pouquinho da minha trajetória também acadêmica, né? E a minha trajetória poética é pela vida, porque primeiro começou lá com rock and roll, que eu escrevia música de punk rock, era meio facção central, assim, sabe? Do punk, né? E aí eu escrevia, não conseguia escrever que nem Racionais, facção mesmo, um pouco. Eu escrevia mais curtas. Até as minhas poesias elas têm esse caráter do curto, mas o que eu procuro é justamente essa síntese, né, da palavra, e aí eu vou levar isso adiante, né, eu adoro isso, e então tem tudo a ver academia com as artes, né, academia com a música, é, e depois quando já estava ali com, acho que 2017, eu participava de saraus, só que eu ia em um, depois eu ficava muito tempo sem ir, ia em outro. 2017 para cá, aí eu participei de mais saraus, né? Nesse ano mesmo eu não participei de nenhum, porque correria com a filha e trabalhando, ainda não deu, mas eu participei de vários saraus de São Paulo, e foi nos saraus que eu tive a ideia também de produzir meu fanzine, e do fanzine hoje eu tenho o livro com o meu selo. Aí posso apresentar os
os livrinhos. Lógico, mas é lógico. É porque é essa a nossa trajetória negra, querido. Como diz o Guto, se Sim, não abre a porta, a gente vai arrombar. Se não tiver porta, é janela, mas que a gente entrou, né? E é esse isso caminho. mesmo. Vai criando selo, vai criando editora, vai fazendo coisa. Por favor, apresente, querido. Aí, Plínio, em 2019, quando eu tinha feito também o fanzine, eu passei em vários concursos. Me inscrevi em vários concursos na internet, né? E alguns concursos tinham lá quem ganhasse ia para coletâneas ou livros e tudo mais, né? E eu acabei passando no concurso e o concurso era internacional, tinha para Portugal também, Portugal e alguns países da África que falam que tem a língua portuguesa, né? E eu entrei numa coletânea e depois eu publiquei o livro, o primeiro, né, que é o Divagações do Terceiro Mundo, né? Legal. E aí, bom, aí o livro, na verdade, ele teve uma. Teve, na verdade, não foi problema, porque assim, depois que eu fui raciocinar, eu pensei, pô, esse livro me causou problema. Eu falei, depois eu pensei, não, mas na verdade, esse livro me fez chegar onde que eu cheguei hoje, né? Então, não é. Às vezes a gente sempre olha para esse lado, né? E Não, com esquece. certeza, né? Tu não tem essas coisas, porque uh, todos nós, escritoras e escritores, a gente passa por essa questão. Porque o ser publicado é um caminho tão tortuoso, né? Para qualquer um, para nós negros, muito mais, né? É tão tortuoso que quando a gente vê uma editora que fala, beleza, te banco, você, pô, tá não me bancando. Ah, precisa assinar o contrato? Bora. Ah, bora. Bora. E aí que a gente vai perceber, né? Por isso que a negrada temos que nos cuidar, né? Cuidar dos mais novos, cuidar dos mais dos que estão chegando, de avisar, meu, presta atenção no contrato. Lê, sabe? Beleza, parabéns, mas dá uma lida no contrato, né? Antigamente talvez era interessante 5 anos. Hoje, meu, não mesmo, sabe, é por edição. Não mesmo, por quê? Desculpa o termo, Jackson, é quase uma escravidão, né? É Mas é, quase uma escravidão. E não, e a gente não merece. A gente já fez, os nossos não fez. Mas pelo afã. E aí vem aquelas desculpinhas, sabe? Assim, não, é porque PND, a gente vai apresentar para as escolas, tarará, 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 e nós, né? Como já nos diz, a gente vai atuar do nosso jeito, a gente vai atuar direito, a gente vai andar direito. sim. Então tá, se a gente vai andar direito, eu não vou romper o contrato. E aí, Pois é. aí dá essas sensações de ai, deu errado, só que não deu, né? É essa história. Eu estava até pensando, né, você falou né, declamar e tal, um poema. Eu até vou ler um poema Por depois favor. que fala sobre esse processo, né, também tem a ver com o álcool, né, mas muito a ver também com a literatura em si. Eu coloco também o Lima Barreto, tem umas questões, porque poucos sabem, mas o Lima Barreto ele também teve um problema com o álcool, né? Foi taxado de louco e tudo mais, e como diziam no AA, né, o alcoolismo tem dois caminhos, ou a morte ou a loucura, né? Infelizmente, Lima Barreto teve os dois, né? Ele pegou os dois caminhos, né? É, mas ele é o mais conhecido, né? Então, Uhum. assim, eu andei assim durante eu bebi durante 20 anos, né? E de 2019 eu vendi fanzine, aí 2022 já pós-pandemia, 2022 já estava com o segundo livro na rua, né? Então eu tive contato com muitas pessoas, só que antes de publicar, de ter um material impresso,
eu já tinha esse contato com pessoas do centro, pessoas que nunca publicaram nada. E assim, cara, se a gente for ver o tanto de gente preta que poderia ser publicado e que foi enganado mesmo quando eu falo, como eu falo no meu poema, foi enganado nas noites frias da cidade, é, a gente poderia ter um acervo assim muito maior, né? E aí entra o que você disse, né? De olhar mesmo, né? Não, na verdade deu certo, só que na época, olha só o que eu fiz, né? Eu peguei, eu fui mais naquela coisa, vou pegar os 10 exemplares e isso vai me ajudar. Naquele ponto, naquele momento, na verdade nem me ajudou, né? Porque eu estava no ápice do meu alcoolismo, né? E foi 2022. Teve dois. Esse livro tem dois. Ele tem um ISBN, mas ele tem dois editais, né? Eu não vou falar o nome, né, de quem publicou, né? Não, não, com certeza. Eu não corto o programa, mas se você falasse, eu ia cortar. Porque não dá, a Não, gente não, não não, tem que não, dar, a gente não tem que dar não, palco para não. isso, não, não tem mesmo. Não Entendeu? tem que dar E palco. aí, mas aí ficou para minha história. Eu tenho alguns exemplares dele que eu vou guardar para a Cecília, né, para minha filha. Quando eu tenho essa oportunidade de mostrar meu trabalho, logo lógico que eu vou mostrar, porque é o meu primeiro livro, né, publicado. Mas, né, bom, só que aí o que acontece? Eu fui eu fiz uma viagem na pandemia e tal, trabalhava no call center, no home office, né? Hum. E uma coisa interessante, os dois, o segundo e o terceiro livro, eu publiquei com uma grana do call center. Então, Valeu, que tem o legal. edital, só que uma coisa que eu percebi, né, é uma crítica construtiva, é que os editais, eles não favorecem pessoas periféricas, né? Quando elas, por exemplo, se eu fosse esperar o edital, eu ia demorar muito para publicar um livro, né? Uhum. Então, foi uma tática que eu utilizei, né? Uma tática de o CLT, pegar a grana do CLT e transformar em livro, né? E aí, eu publiquei o Divagações em Poesia. O Divagações em Poesia, ele eu posso falar a editora, né, que é a Autografia. Na verdade, foi um investimento mesmo, sabe? O investimento teve lá o distrato era de 9 meses, né? E o que eu fiz? Apesar de que o Divagações do Terceiro Mundo, o contrato foi em 2022, né? Em 2023. Em 2021, eu já tinha a percepção de procurar uma editora que tivesse um distrato menor. Então, eu achei o distrato menor, onde que eu já programei uma, uma venda, né? Sair da pandemia já trabalhando com livro, não sair do call center e trabalhar com livro. Foi aí que eu publiquei o livro, né? Que ela é do Rio de Janeiro, a editora. E só que assim, é uma grana, sabe? É. É uma grana que, sei lá, foram 2 salários na época, sabe? Então, assim, se a gente for pegar 2 salários na época, eram 1.100, 1.200. Então, é um dinheiro. Foram quase 3 mil e depois tive que pagar a impressão, né? Só que o bom é que, assim, 2022 eu vendi as 100 primeiras, os seus primeiros exemplares eu vendi, aí um pouquinho mais para frente eu descobri uma nova editora, perdão, uma nova gráfica por um poeta que eu trabalhei com ele, que é o Wesley Moraes, né? Hum.
e que eu já fiz trabalhos com ele, fiz revisão de livro dele, né? Ele é um poeta de Osasco, ele também trabalha na rua, tá bom? E aí ele foi me indicou a editora, aí hoje eu tenho essa parceria, tenho a parceria com a editora, que eu, com a gráfica, né? Onde que eu faço desde 2022, né? E, e aí, com o livro, com esse livro aqui, eu, assim, apesar do que o alcoolismo, ele, infelizmente, na rua, eu estava vulnerável a tudo, né? E, mas, apesar disso, eu quase bati 3 mil, né? Que foi 2 mil e pouco em 2022. Aí, depois, em 2023, eu procurei o AA no começo de fevereiro, né? Procurei o AA, fiquei 2 meses no AA. Depois eu saí porque já tinha percebido que dava para trabalhar minha redução de danos, né? E aí eu entrei no trabalho e falei, ó, eu só preciso fazer meus livros, preciso fazer 50 livros. Eu fiz 50 livros e consegui. Depois fazer uma tiragem de 100, aí fui fazendo de 100, de 100, de 100. Porque quando a gente não bebe, cara, a gente parece que vira um, sabe, os brancos têm um ser o Superman, né? Mas eu acho que a gente vai tá além, sabe? Porque o Tá. poder é magnífico e e aí eu consegui trabalhar com ele, apesar de que, assim, em 2022 eu fui Paraty, eu fui 2 vezes, eu lancei ele em Paraty, eu vendi na minha quebrada, lá em Cotia, no Mirizola, né, que é onde que eu escrevi vários poemas lá, nas noites, com os manos, né, eu escrevia bastante, eu sempre andava com um livro na mochila, né, e os manos lá me chamavam, na favela lá do Mirizola, me chamavam de professor, por conta disso, né, de andar sempre com um livro, e aí, professor, e tal. E meu apelido é Jobs, né, que vem o meu selo, o Jobs Poieses, né, vem disso. Então, eu consegui trabalhar com ele legal, né, só que foram duas experiências diferentes, né, uma, trabalhando, um ano trabalhando com ele no alcoolismo, né, já extremo, né, mesmo assim consegui trabalhar. Eu vendia, aí que tá, né, eu vendia, por exemplo, tinha um dia que eu vendia 20 livros na noite, e assim, a dimensão dele é grande, né, mas as pessoas, elas compravam de boa, né, eu entrava em balada, eu tinha eu tenho essa coisa de entrar nos lugares, ter acesso, né, tudo por meio da comunicação mesmo, né, e aí, como você falou, né, dos dreads, então as pessoas, elas se identificam também, né, e eu conseguia entrar nos lugares, conseguia fazer, né, o trabalho. Só que o problema é que assim, né? Metade ia para gráfica e a outra metade ficava na rua, né? Então era sempre uma correria para fazer a próxima remessa, né? Só que eu fazia bastante remessa, sabe? Eu já fazia a remessa e depois eu trabalhava com o livro para fazer a próxima remessa. E 2022, na verdade, foi mais um trabalho de divulgação, né? E coisas para ficar para a vida, né? Experiências mesmo que eu tive, né? E das viagens também, o Rio de Janeiro foi muito legal de vender lá, muito interessante, né? Subir os morros, né? E aí ficou o livrinho, né? Eu não trabalho mais com ele, porque a partir do momento que eu fundei o meu selo, eu pensei, poxa, agora eu tenho que fazer minha produção, né? E levar para o povo outros novos poemas, né? Mas eu vou para as feiras quando eu tiver já mais estabilizado. Aí eu, com certeza, ele eu tenho o PDF, tá na gráfica, ele eu tenho tudo, né, certinho. Tenho o digital também, o e-book. Então, ele tá tudo certo, tá no meu nome, tá comigo.
Que bacana. Não, tudo é E seu, aí, querido, tudo é seu, sim, sim, sim. mas É porque entendo. o outro eu não vou esperar os 5 anos, porque assim, se eu for esperar a dar lá, tem mais 3 anos, né? Eu espero que nesses 3 anos publicar aí, no mínimo uns 4 livros, né? Então, como ele é uma sequência, né? Na verdade, o Divagações e Poesia, ele é uma segunda edição do primeiro, só que estendido, né? Então, no Divagações já contém o que eu queria mostrar, né? Durante 10 anos, escrevendo mais, né? Com E certeza. aí, no ano passado, eu publiquei a Maré Peleja com o meu selo, o Jobs Poieses. O Jobs é meu vulgo, lá no Mirizola, lá em Cotia, né? E vem de trabalho mesmo, coisa de escola, né? A gente pega às vezes esses apelidos que a gente não gosta, já pega, né? Só que na época eu não tive problema com o apelido e levei para minha vida. E o Poieses tem uma coisa interessante, porque o Poiesis ele foi se apropriado dos gregos, né? Mas na verdade eles dizem, né, que a filosofia nasceu na Grécia, mas na verdade a Grécia foi na verdade a maior apropriadora de todas as filosofias, né? Não só das filosofias africanas, mas chinesas, da China, filosofias da Ásia, né? Do Oriente Médio. Então eles praticamente roubaram tudo, né? Uhum, E aí eu peguei para mim, peguei para a gente de volta o Poiesis, lógico. Não, que é com a ação certeza. poética, né? Nada mais que a gente pegar ela de volta, né? Uhum. E aí eu fiz o fanzine, foi com essa ideia, e no ano passado eu pensei, não, agora eu vou publicar o meu livro, né? Só que com o meu selo, né? Ele está no meu nome porque o selo ainda não consegui deixá-lo profissional, né? Tô trabalhando para isso, né? Mas por enquanto ele só está no meu nome mesmo, ISBN, né? Posso ler um poema Não, dele? deve ler. Não, você está me devendo 3 poemas já, porque você já ameaçou 3 vezes. Então são 3 poemas que você pode ler. Imagina. Quando você Ótimo. quiser, querido. Ó, e ele fala um pouco Ele tem essas palavras-chave, né? Alcoolismo, racismo, negritude, consciência de classe, luta de classes, né? E, e é isso que eu aí tô levando para rua. Acostuma-te. Liberto, livre e liberto. Mais um poeta negro alforriado. Livre das prisões alcoólicas, que há décadas destrói vidas, explora existências, cria desafetos, liberto dos grilhões etílicos, que primeiro enlouqueceram e depois mataram Lima Barreto, sem o reconhecimento do modernismo, caucasiano aristocrata. Tiveram muitos outros, negros que morreram sem ser chamados de escritores. Foram chamados de vagabundos, poetas amadores, loucos, enganados nas cidades, né, enganados nas noites das cidades, por um copo de conhaque, por seres que também tomavam conhaque, mas conhaque francês, e não pararam no sanatório de imediato. E há muitos tantos outros negros, embriagados, chapados, que ainda morrerão. Ou é com apenas pinga, ou é com fome, ou é com frio, ou é com solidão. Uma, duas, 3 doses, caídos no chão, sem chão. Todos têm teto de vidro, o tipo de vidro que é diferente. Para pessoas pretas, das classes emergentes, vidro fino, casca de ovo, que sobrevivem bêbadas. Isso é caso de urgência. Pauta para ontem. Desculpe-me, não tomo mais. Não, sem desculpas por não tomar mais. Minha consciência é de classe, é de poeta, é de preto. Tenho classe, e por ter classe, faço poesia de meu fardo. E por uma nova praxis, escrevo esse poema com doses homeopáticas de ódio e revolta.
Amo-me. Estou liberto. Enfatizo. Acostuma-te. Parabéns, querido, parabéns. E é isso, né, querido? Do que a gente fala na nossa poesia? Fala da gente. Que falam Sim, nossos poemas, né? O que é a nossa poética? Que é nosso assunto? A gente fala de racismo, a gente fala disso, mas fala da gente. Gente que tem claro. carne e osso, que sangra, que bebe, que desiste de beber, que sofre pela bebida, com todas essas questões, assim. E bem falado, né? Bem relembrado. Lima Barreto, que foi um, né? João do Rio também, que tinha esses outros problemas, e tantos outros pretos e pretas, né? Que nós tivemos e teremos, né? Com essas dores. Querido, vou pedir Sim, para você mais um poema e vou pedir uma licença depois, por favor, né, para a gente tudo falar bem. do nosso griot, da nossa griot de hoje. Por favor, Olha, por favor. vou só, vamos ver aqui. Eu vou ler apenas do Amaré Peleja, né? Porque eu tô ainda no. Ele fez um aninho, É né? seu, é seu. Fez um É aninho. ótimo, porque. Não, leia Ah, todos que a gente vai querer. inclusive, ele é dedicado à minha filha, né? É uma obra que eu coloquei aqui, né? Dedicado à minha filha Cecília, né? E ele fez um aninho junto com ela, né? Quando ela estava na barriga da mamãe, eu estava ali em produção e ele foi publicado, né? Saiu ISBN e tudo antes dela nascer e o primeiro físico, o primeiro da gráfica, foi depois que ela nasceu. Então aí tá no. Ela participou de todo o processo, né? Como Querido, eu eu digo. entendo porque eu tenho filhas. Então, quem tem filha Então, sabe o que é isso, o que é escrito, o que é filho, o que é mudança de comportamento por ela. sim. Com certeza. Bom, esse poema eu espero um dia em Angola e ler ele, né? Lê-lo lá em Angola. É, poema de intercâmbio. Escrevi um segredo num pedaço de papel. Sentei-me na areia, olhando para o mar, e deixei aos meus pés. O mar veio e o levou. O segredo foi parar lá em Angola. O menino o achou, leu, gostou. Examinando as estrelas, no poema o transformou. Parabéns, querido. Lerá, te ouviremos de Angola, querido. E é isso. Pedir, assim, essa licença para todos e todas, que a gente vai ter esse momento aí, né, para a gente fazer esse momento griot, que é para lá de importante, né, de quem que a gente vai falar. Então, e a ideia desse momento griot é a gente falar de Roberta Estrela d'Alva, que está por aí, né, que está por aqui, né? Aproveito agora que já estou citando, e pelo menos eu sei que vai aparecer o nome dela quando no YouTube, assim, Estrela, por favor, vem aqui, vamos fazer uma conversa. Roberta Estrela d'Alva, nascida Roberta Marques do Nascimento, dia 18 de fevereiro de 1978, em Diadema, São Paulo, também essa grande São Paulo, nessa região metropolitana de São Paulo, que tem Cotia, tem Diadema. É de umas artistas pesquisadora mais importantes da cena cultural brasileira. Atriz, MC, slammer, diretora musical, produtora, roteirista, cineasta, né? É aquilo que toda preta e todo preto quer ser e precisa ser, né? Sendo artista, né? A gente faz de tudo. É graduada, né? Arte cênica pela Universidade de São Paulo, mestre em comunicação e semiótica pela PUC, né? Tá fazendo, está enterrando seu doutorado, né? Pesquisando voz, oralidade. Ela é cofundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimento, né? Uma primeira campanha teatral de hip hop no Brasil, que aí agora ela se afastou, mas ela é cofundadora e é para sempre. Ela não está lá fazendo todo esse trabalho. Ela foi
coordenadora das competições do Slam São Paulo, Brasil, vários trabalhos muito interessantes. Na literatura, ela fez um livro muito importante em 2014, que era o Teatro Hip Hop Performance Poética do Ator MC, que vem todas essas questões, apresentou muito tempo Manos e Minas, é uma referência, né? É um trabalho muito importante. Como eu falei, filha dessa periferia paulista, criado, o apelido Estrela veio por uma amiga com uns 13 anos, quando ela estava começando a fazer teatro. E Roberto Estrela Dalva, né, é uma referência nessa questão dessa poesia falada, de que nós trabalhamos e fazemos isso tudo. Obrigado, né? Griot Estrela que está nos fazendo seguir. E aquele pedido, né? Por gentileza, assinem o canal, vamos lá conversar. E vamos lá, Jackson. Perfeito. Como que a gente faz para adquirir seus livros? Dá o serviço aí para gente. Só. Opa. Aí, voltei? Voltei. Voltou, voltou. Bom, hoje eu só trabalho na rua mesmo ou no Instagram, né? Aí no Instagram, Poeta Jackson, né? Perfeito. Poeta Jackson sem K, e eu envio para o Brasil inteiro, né? E eu trabalho na rua, né? Na rua eu, na verdade, giro. Né? Amanhã, por exemplo, eu tenho a ideia como está muito frio, e tempos de frio, e tempos de calor, tempos de chuva, poeta de rua tem que sempre ver ali onde que dá, né, para fazer um trabalho, né? Porque às vezes o trabalho ele né, não é só a venda, né? Por exemplo, a gente se encontrou enviando livro, né? Então, às vezes o trabalho é justamente isso. Naquele dia mesmo eu fui para o Centro Cultural, né? Aí eu não vendi nada lá. E depois eu fui fazer um corre para minha filha. Aí eu comecei a vender na Santa Cecília, comecei a trabalhar na Santa Cecília. Naquele dia eu vendi 8 livros andando pra caramba. Então, às vezes tem lugares que eu consigo ficar paradinho e vendo muitos livros, né? Tem dia que eu tenho que andar bastante. Amanhã, como estará frio, eu vou para o Museu do Ipiranga, né? E se também não estiver virando, eu vou ter que andar. Então, meus livros hoje a venda na rua, né? Mas também solicitando pelo direct, né? Do Instagram. Que Com aí eu consigo certeza. enviar. E aviso para quem não está em São Paulo agora, nesse junho, né? O Museu de Ipiranga é um devastado lá que venta, que o jeito não sei de onde vem, que não quero ver. Então, é frio lá, né? E se ventar, é frio lá, né? Mas o É Museu de muito frio. Ipiranga, ele está muito interessante, está com umas entradas, tem um movimento bem interessante lá, né? Teve toda uma Sim. adequação bacana lá, então ele tem essa, não digo um acolhimento, mas tem os espaços onde a gente pode fazer o trabalho, né? Isso é interessante. Lá tem também uma. O problema que eu encontro na cidade inteira, né? Que é o espaço público, ele tem um caráter mais de proibição da arte dependente, né? Ah, não, tem É, os seguranças e tem a as guardas segurança. municipais que impedem, né, que criam aquelas leis e não pode vender aqui. Onde está escrito, né? Com O certeza. interessante é que, assim, apesar do livro ter uma lei, eu não estou com a lei agora, mas ele tem uma lei, né, de circulação de livro, né, não tem proibição de vender livro. Alguns lugares, por exemplo, no MASP, foi proibido. E foi Então, uma observação que foi o lugar clássico de começar um montão de gente há 30 mais 30.
40 anos sempre tem um pessoalzinho ali vendendo embaixo do MASP. Já tinha aquela questão assim, E, do gosta de poesia que ele vem falar, né? Há 40 anos, agora foi proibido, né? E isso é uma loucura, assim. É uma loucura. é proibido. E aí, em alguns lugares eu tenho que andar mais, né? Só que ao mesmo tempo eu gosto dessa forma, porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela não. O que acontece no Brasil é que as pessoas estão acostumadas a ver um negro nesses programas, né, não vou falar o nome do apresentador lá, mas é desses programas policiais, né, o Aham, que se acostumaram, né, vendo a questão, por exemplo, do Pose, né, então, assim, são questões de querer ver o negro sempre enjaulado, sempre com arma na mão, então, assim, só das pessoas olharem e ver o preto como um livro, às vezes é um sinal, é um ato, né? Político, para mim, tudo é político, né? sim, Existe sim. política para perceber essas questões, né? E é sempre um ato político, né? E também para as pessoas começarem a também dar valor, né? Mesmo que a pessoa não adquira o livro, né? Ou não goste de poesia, né? Pelo menos ver que assim é um trabalho, né? E uma coisa interessante que eu, né, pelo processo de estudar sociologia, depois eu fui analisar também o livro, é que no livro, o livro, quando nós trabalhamos com um trabalho agregado, né? Então, assim, são várias pessoas que estão trabalhando conosco, e quando eu levo um livro para a rua, eu estou levando o suor de muitas pessoas, né? As pessoas da gráfica, né? As pessoas que fizeram a arte do livro, as pessoas, seja o entregador que trouxe o livro para minha casa, né? Ele também faz parte disso, né? Então a gente tem que dar valor a todos os processos, né? Por isso que é, essa experiência de trabalhar quando eu consumia álcool, né? E depois, né? Essa mudança, porque a gente começa a ter mais consciência e dar valor àquilo que não que não dava valor, né? Mas que deixava escorrer, né? Deixava escorrer pelos dedos e que hoje eu não deixo escorrer mais, né? Não? E não escorre mais. Então, quando eu trabalho na rua, eu tomo o máximo de cuidado, né, de como falar com as pessoas, de como me portar, né, tudo eu tomo muito cuidado, porque eu sei que o meu estar ali, né, tem você, Plínio, tem Estrela d'Alva, né, tem todas as pessoas que estão, né, no trabalho literário e artístico, né, Uhum. porque nós fazemos a arte no Brasil e parece que o Brasil ele meio que olha para a gente, né, com olhos estranhos, né? Mas eu acho que a gente mesmo pode se olhar. Eu lembro que você falou, né, que a gente tem que ter um trabalho excepcional. Eu adorei essas palavras lá no. Eu falei para minha esposa, eu falei, pô, encontrei um cara, o cara falando, a gente tem que ser excepcional, a gente tem que fazer um trabalho e tal. Né? E é porque a gente faz porque a gente merece, e é porque é isso, né? Essa questão de tomar cuidado, de tomar, de saber que a gente não está sozinho. É meu livro, sim. Talvez porque só tive a ideia, ou só escrevi. Mas é meu livro, ou é nosso livro, porque você revisou, ele imprimiu, o outro plantou a árvore, aquele editor. Então é nosso livro, né? É nosso livro. Então, eu, quando vendo o nosso livro, tenho que ter esse cuidado, porque ele é um trabalho excepcional. Que a gente trabalha para fazer excepcional, porque ele não vai fazer qualquer coisa, né? Pelas Cecílias, pelas nossas Cecílias, a gente não pode fazer qualquer coisa. Querido, eu peço, por favor, um poema para a gente pedir. Eu vou pedir uma licença para você, por favor. Opa, tudo bem. E lembrando a todos e todas, assinem o canal Divulga.
entendeu? Divulgue esse nosso trabalho, divulgue o trabalho do Jackson, né? Divulgue o trabalho aqui do Nosso Escurecimento, né? Que é um prazer enorme estar aí conhecendo esse menino que está fazendo, está escrevendo, está nessa superação, com essas falas poéticas, né? Muito interessantes, assim, emocionantes, emocionantes. Por favor. Bom, ó, eu vou ler esse poema. Esse poema, alguns leitores na rua, eles ficam muito emocionados porque eles falam, pô, eu gostei do livro, vou comprar o livro, mas esse é um poema, assim, porque eu acredito que às vezes é um trabalho muito minucioso na rua, e para mim todo mundo é um leitor em potencial, né? Uhum. Então, às vezes tem aquela coisa, né, da gente ter as questões políticas, né? Eu sou um homem de esquerda, né? Eu sou um homem que não uma esquerda, né? Que É, não, mas é uma esquerda trabalhadora. Eu acredito que a gente tenha a possibilidade de se unir, né? De ter, né, mais alimentação, saúde. Só que é bom também vender para pessoas que pensam diferente, porque às vezes um poema pode mudar a pessoa, né? lógico, Pode mudar o com pensamento da certeza. pessoa. Às vezes a pessoa é só um pensamento que vem mesmo pelo WhatsApp, não é uma, né? Claro que não é só isso, mas, né? E aí a rua para mim é isso. Mina poética. Ando pelas ruas a garimpar leitores. Há ouro nas ruas em que andei. Em esquinas que caí, embriagado de solidão, hoje passo pleno, com livros na mão. E os transeuntes param para ler o que escrevi. Há ouro, nas ruas em que passei. E é isso. Muito legal. Parabéns, querido. Dentro dessas frases poéticas suas, uma que você me falou, né? Vamos voltar ao nosso primeiro encontro no Correio, é que muitas branquitudes, dessas branquices que a gente está vendo por aí, tá, lá, ele falando, a gente está falando que nem a esquerda a porta, e aí Jackson relembra, ou reafirma para mim, e me faz lembrar, que essa esquerda também, ele está no mesmo elevador. Eu achei muito interessante. O que eu É, repeti esse final de semana, essa frase, se passar, falar, o Plínio falou, não. Eu falei porque o Jackson me ensinou que esse sim, pessoal não está no mesmo, né? Nós não estamos no mesmo elevador deles, né? sim, Nós não estamos no mesmo elevador e eles estão todos juntos no mesmo elevador, por isso eles se defendem, né? correto. A É isso gente mesmo. pensar, porque isso me fez pensar muito, já estava vindo, já estava brotando e você regou bem, dessa questão assim, aliados. Aliados, eu sempre lembro os americanos que não ficaram, não fizeram nada, não sofreram tanto quanto os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses aliados, né? Porque muitas vezes não É, são aliados, são muito mais aproveitadores, né? e, Beleza. e também foram os aliados que jogaram bomba atômica, né? Ah, foram os aliados. Boa, boa. A bomba veio dos aliados, né? Sim, É. sim. Então, isso. Então vamos lá, naquele momento nosso, que é para lá de importante, que é o momento que eu chamo Estante Preta. Nos próximos, com certeza, os livros do Jackson estarão. E nesse primeiro da parceira, que está junto, né, no nosso livro da editora Nota Escurecimento entre Orum e Aê, Lília Guerra, Perifobia, que agora está saindo pela editora Todavia. A Lília conta que esse termo, neologismo, perifobia, que dá título ao livro, que deu antes, que dá o título, ela criou em cima de quando ela percebeu que a periferia pode causar desconforto e até repulsa. E essa consciência nasceu na Lília, na autora, ainda criança, né? Que ela morava numa região, morou num bairro né, mais central, depois foi para uma outra região, 2 horas de ônibus. E aí os personagens habitam, tem uma fala. Lilian tem uma escrita muito forte, muito importante, muito emocionante, né? Muito poética.
Lília também, que é outra, Jackson, que trabalha com a saúde também, né? Né? Tem todo um trabalho com a saúde, como outras grandes escritoras aqui na capital, que aí escreveu Céu de Bastardo, pela Todavia, Rua do Larguinho, né? E outros trabalhos extremamente importantes. Perifobia, Lília Guerra, editora Todavia. Também, né, na editora Todavia, estou aqui, sonhei com o Anjo da Guarda e o Resto da Noite, Memórias, né, do Ricardo Aleixo. É bem interessante, né? Ele também, esse trabalho dele, dessa poesia, dessa poética do Ricardo Aleixo é bem interessante, é um outro neologismo, para, né, onde ele traz esse momento dessa linguagem, onde começa um outro, escrevendo os primeiros contatos dele, dessa criança em Belo Horizonte, né? Tá aí, tá mostrando as lembranças, os comentários, as literaturas, né? Muito interessante, muito importante também, né? Que é importante para nós, né? Nasceu em 1960 e em 2021 foi considerado doutor por honores, notário saber pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ricardo Aleixo merece, que é muito importante. Sonhei com o Anjo da Guarda e o Resto da Noite, Ricardo Aleixo. Memórias. Por final, esse livro, né, organizado pela Yamara Viane, o Flávio Gomes, né? Vidas impressas, intelectuais negras e negros na escravidão e na liberdade, bem interessante, né? Que ela traz textos de vários escritores falando sobre esse momento desse sequestro, esse momento dessa vida em cativeiro aberto que nós vivemos, que muitos de nós vivemos, falando de Luiz Gama, né, de vários outros, ao primeiro Beato Negro, falando de todas essas esses negros, né, que superaram a escravidão e a liberdade. Vidas impressas, né, organizadores, né, que saiu pela selo negro da editora Sumos. Então isso é muito importante, é muito interessante. Vamos lá. Leiam escritores negros vivos, leiam escritoras negras vivas. E é isso. Jackson, estamos nos nossos finalmente, estamos no nosso final dessa conversa. Tem coisas para fazer, né? Quero agradecer, querido, muito a sua, mas antes não acabou. Você vai declamar mais uma, você vai declamar a saideira, né? Sim, Declamar essa sim, saideira para gente, por favor, querido. sim. Ah, eu só queria aproveitar, né, o momento também para assim, alertar, né, as pessoas e também que elas percebam, que elas tenham um olhar de mais carinho, né, e mais atenção para os seus entes, né, e principalmente as pessoas negras porque assim, nós temos essa vulnerabilidade, né, uma coisa que também você tinha dito na sexta-feira é que a gente não pode errar, né? Bom, a gente vê, né? Eu falei demais, né? Me perdoe, né? Eu falei muito. Nossa Senhora. A gente ficou. Eu Não, achei que ficou. Tá, oi, oi. Não, eu falei muito. Nossa, eu estou falante, assim. Nossa. não, uma coisa interessante, ó, para a galera se ligar também, porque assim, sem o álcool, a nossa memória ela fica um absurdo, Sim, né? Então, sim, sim, então para a galera, né? E porque assim, fui para o serviço social justamente porque eu vejo hoje, né? Eu tô na rua e eu vejo como, por exemplo, a Cracolândia, como eles fizeram, né? Esses trabalhos de higienização da cidade, né? E o mais importante é a gente também ver a nossa responsabilidade sobre isso, né? A gente vê que nós também somos responsáveis por isso, né? Somos nós que elegemos os caras, né? E também colocamos pessoas que não estão cuidando das vidas, né? Porque o político em si, ele é um administrador de capital alheio, né?
E não tão, o povo não está olhando, né? Antes, eu lembro que uns 20 anos atrás, todo mundo odiava político, né? De 2018 para cá, todo mundo ama alguns políticos. É. Então, na verdade, não é. Tem esse ódio, tem que haver ódio, tem o amor, só que a gente tem que pensar que são nossos empregados, né? Eles estão para trabalhar para a gente, só que o mais importante é também a gente ter essa responsabilidade conosco e com os nossos entes, né? Porque muitas pessoas elas precisam doar mesmo, elas precisam ir para o CAPES e às vezes não é sempre o julgamento, é sempre aquelas palavras cholas, né? De o preto safado, sabe, o vagabundo. E na verdade o cara ele não consegue desenvolver um trabalho, não consegue trabalhar, não consegue parar no emprego porque ele tem o problema com álcool, né? Então, Não, só para com deixar aí certeza. um alerta, tá bom? Não, não, e todos estamos percebendo, porque não somos surdos, né? Mas principalmente a fala do Jackson foi: nós elegemos. Ah, eu votei? Não, eu não votei, tá? Mas nós elegemos, né? Por que que nós elegemos? Porque eu não votei certo, não trabalhei, né? Porque não só é bastante hoje o meu voto em tal determinando, aí tá. Não, seria aí tá se eu saísse da cidade. Ah, então, fulano ganhou, eu vou embora, vou mudar para lá. Onde? Não, eu fiquei aqui. Então acabamos nós Sim. elegemos. Então é pensar, né, nessas outras eleições que a gente vai ter, como que a gente vai eleger e vai articular. Porque senão vai ficar isso mesmo, né? Sabe assim, uma maioria estranha, um administrador refém de uma Câmara, de um Congresso, de um Senado, né? E que tem que ficar fazendo tudo essa questão de trocas, assim, essas trocas que nos incomodam, né? E parar de Sim. gostar, e parar de amar do que gostar político. Nós temos que respeitá-los, né? E essa coisa, eu posso admirar, tá? Mas parar de amar e É. que isso nubla e odiar também não é interessante. Obrigado. Então, e mais importante, né? Porque tudo tem na periferia a maioria é preta, né? Nós vimos Moinho lá, as questões do Moinho, tudo que a gente vê de vídeo, fica claro que a maioria é preta. Então, a gente também, né, olhar para isso e eu penso que a sobriedade não é apenas só. A redução de danos não vem só em não consumir álcool, consumir drogas. Também redução de danos é ler, é estudar, né, é saber filtrar as informações. Então, tudo perpassa aí pela Entendi. redução de danos. Só um comercial, não é comercial, mas é um escurecimento, assim. Ele falou moinho. A gente não, quem está em São Paulo, quem está na cidade de São Paulo tem obrigação de saber, mas muita gente está fora, não sabe. A favela do Moinho era um espaço que estava sendo desapropriado pela prefeitura, aquele espaço que dizia ser do governo federal, e estavam tirando as pessoas de qualquer nota, de qualquer jeito, com a Sim, anuência do governo federal. Aí o governo falou, não, calma, tá, porque tem que fazer alguma coisa. Se o terreno é do governo federal, nós temos que ter instâncias, ou pelo menos esse governo tem que negociar. Não dá para eu dar uma. Aí, ó, sai todo mundo de qualquer jeito, né? Porque as sim, pessoas não foram lá de qualquer jeito. Ah, estavam lá. Sim, tá, mas são pessoas. E a gente tem que tirar de uma outra forma, né? São pessoas que estão aqui trabalhando, né? Porque ninguém foi morar na favela do Moinho porque ali é legal. Foi porque é perto do trabalho, porque você gasta menos, né? Ou você não gasta tanto quanto morasse 2 horas. Porque principalmente quem está nas grandes cidades e quem está em São Paulo, muitas vezes de brincadeira é só 2 horas. Para ir para casa, 2 horas para você ir no trabalho. sim. Então, tem que ter essa consideração. Não é bando de vagabundo, não é bobagem isso. Burrice. Isso, né? Não são, não somos, não são. Desculpa. Não, ótimo, ótimo, é isso mesmo, né? Bom, e diante disso, é, eu desenvolvi um poema de um conceito que é o meu jardim, porque eu acabei.
vendo como a sociedade estava, né? Sempre o vizinho. Isso veio até de uma questão também do meu pai, né? Ah, lembrando, né? Meu pai mesmo, ele também sofria, né? Da mesma questão que eu sofro, né? Eu digo sofria porque ele veio a falecer, né? Em 2021, antes da pandemia. E, e aí sempre tinha aquela questão o filho do outro, sabe? Tem algumas coisas que acontecem, né? Que as pessoas só olham para o jardim do outro, né? E não olham para o nosso. E às vezes a gente também fica nessa, né? Do brasileiro só olhar para fora, não olhar para dentro. E todas as questões, né? Olhar para só para olha para outra cidade, não olha para a sua cidade, né? Diante disso, eu fiz esse poema. Meu jardim. Estou cuidando do meu jardim. Cada flor que tenho aqui, rego com muito amor, com amor imensurável. Estou olhando meu jardim, já que o jardim do mundo é muita coisa para mim. Não dou conta do mundo. Estou mirando meu jardim, onde há também legumes, que nutrem minha família, minha vitamina para toda a vida. Estou enriquecendo meu jardim. A riqueza não vem de mim, vem de cada flor preciosa que vive com amor indizível. Estou contemplando o meu jardim. Nele a grama é mais verde. Tem perfume de natureza, perfume que só há aqui. E é isso. Beleza, beleza. Não acabou ainda. Vamos lá. Temos ainda as nossas despedidas, aquele momento que é interessante, né? Do que sugestões que a gente vê, porque a gente está com quase 5 anos, vai fazer 5 anos agora em agosto. Daqui 2 meses, vão Da fazer hora. 5 anos que a gente está aqui. Então a gente teve o prazer de muita gente. Então, uma questão que, como a gente está oferecendo, né? Essa conversa, oferecendo a Adriele Antônia. Para lembrar, né, para a gente poder assistir outra vez, está tudo a descrição aqui, e lembrar que essa conversa nós oferecemos para Yasmin Evaristo, Samara Costa, Patrícia Pagu, Iraci Leite, Alberto Santos e Cida Raiz. E Adriele Antônia, vamos lá, leiam, vejam. Foi uma conversa também instrutiva, também emocionante, também nutritiva, também preta, né? E é isso, Jackson. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a sua gentileza, da sua, né, Obrigado. sua disposição. Obrigado mesmo, querido. Oh, obrigado, Plínio. Obrigado e vidas negras importam, sempre importarão, tá bom? E vamos produzir uma literatura nossa, né? E que todo mundo possa ler, né? E que a gente possa aí esclarecer mais as pessoas, né? E buscarmos também o esclarecimento, porque somos artistas, né? Então não temos aí as certezas, né? Mas temos algumas respostas, eu acho. Com certeza. E é isso. Queridos, queridas, muito obrigado. Assine o canal, tá? Divulga. Valeu. Obrigado, queridos.